Já parou para pensar por que o brasileiro em geral não sabe falar inglês? Anos de inglês na escola, verb to be repetido 1000 vezes, mas até hoje você não sabe usar direito, curso de inglês, aplicativo, série, vídeo no YouTube. Tem muita gente que até entende inglês muito bem, mas na hora de falar, simplesmente trava. Todo mundo conhece alguém assim, ou talvez esse alguém seja você. O Brasil está entre os países com a pior proficiência em inglês do mundo, mas não é porque o brasileiro é ruim em línguas, e nem por falta de capacidade. A verdade é que existem dois motivos principais para isso. O primeiro motivo é o medo. Medo de falar errado, medo de parecer incompetente, medo de ser julgado. E, ironicamente, não sei se você concorda, quem mais julga o inglês de um brasileiro costuma ser outro brasileiro. No fundo, o medo não é da língua, é de ficar vulnerável na frente do outro. E eu mesma vivi isso. Na faculdade de letras, eu evitava falar inglês fora da sala de aula, eu desviava da professora no corredor, e olha que eu já sabia falar inglês. Mas o medo também tem outra origem, é a obsessão de que a gente precisa falar um inglês perfeito, gramaticalmente impecável, e de preferência sem dar pinta de brasileiro. E isso é consequência direta do jeito como o inglês vem sendo ensinado aqui no Brasil. E para entender melhor por que o brasileiro ainda não é fluente em inglês, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O ensino de inglês no Brasil não nasceu de forma natural nem como resultado de um interesse cultural espontâneo. Ele nasceu de decisões políticas, econômicas e institucionais que começaram lá no período colonial. A partir do século XVIII, com a expulsão dos jesuítas, a educação deixou de ser majoritariamente religiosa e passou para o controle do Estado. E é nesse contexto que o inglês começa a ganhar espaço no Brasil. Mas não como língua de comunicação do dia a dia. O inglês entra como uma ferramenta estratégica muito mais associada ao poder do que ao uso real da língua. Era um capital simbólico e econômico acessível a poucos, principalmente às elites. No século XIX, o ensino se formalizou e o inglês passou a fazer parte do currículo oficial em instituições de elite, por decreto de Dom João VI, que visava relações comerciais. O modelo adotado na época era fortemente inspirado no ensino do latim. Muita gramática normativa, tradução, análise sintática e exercícios mecânicos. Então, falar inglês não era prioridade. Aprender inglês significava conhecer regras e demonstrar domínio teórico. E isso ajuda a explicar por que, por tanto tempo, e até hoje, estudar inglês no Brasil não se traduz necessariamente em saber usar o idioma. Esse cenário começou a mudar de forma mais significativa no século XX, quando o inglês deixou de circular só nos espaços acadêmicos e começou a alcançar o público em geral. E teve um fator decisivo nesse processo, que foi a criação das escolas de idiomas. Instituições mais antigas, como a cultura inglesa e o IASD, por exemplo, que ajudaram a popularizar o ensino de inglês fora da universidade e associar o idioma a viagens, trabalho e acesso à cultura internacional. Então, para muita gente, essas escolas foram a única possibilidade real de aprender inglês de forma estruturada, com níveis, material próprio. Eu mesma já fui professora nessas duas instituições e respeito o papel que elas tiveram e ainda têm até hoje no ensino de inglês para brasileiros. Mas, com a expansão do mercado e o surgimento de inúmeras escolas, aí surgiram também problemas estruturais. E em muitos casos, dar aula de inglês virou um complemento de renda, um bico, e não uma profissão que exige preparo linguístico e pedagógico. E eu, como professora, posso dizer que isso faz toda a diferença. Além disso, o modelo pedagógico contribuía para um processo mais lento de aprendizagem. O estudo ficava quase totalmente restrito à sala de aula, então não havia em geral uma orientação clara para estudo autônomo ou para o contato frequente com a língua no dia a dia. Aprender inglês virou sinônimo de ir à aula 2 vezes por semana, fazer o homework, que se resumia a exercícios, e esperar que aquilo fosse suficiente. E aí, os cursos se arrastavam por anos. Não era raro alguém levar 8, 10 anos ou mais estudando inglês sem alcançar a fluência esperada. O problema não eram necessariamente as escolas, era o sistema como um todo. Ao mesmo tempo, o inglês entrou no ensino regular. Só que nas escolas ele sempre enfrentou limitações: baixa carga horária, turmas grandes, falta de formação específica e currículos pouco conectados ao uso real da língua. Para muita gente, o inglês da escola servia para decorar regra, traduzir texto pequeno, passar de ano, não para desenvolver listening, speaking, muito menos confiança no idioma. Isso consolidou a ideia de que o inglês da escola não funciona e empurrou ainda mais alunos para cursos fora do sistema regular.
E aí chegaram os anos 2000 e com eles a internet. Com os cursos digitais, o acesso ao inglês se transformou completamente. O idioma passou a caber no celular, nos intervalos da rotina. Cada vez mais aplicativos, plataformas, videoaulas e podcasts ampliam o contato com a língua. Então esse movimento democratiza o acesso, mas também cria novas distorções, porque cresce a ideia de que aprender inglês pode ser rápido, simples e padronizado. E aí com a chegada da pandemia, houve uma verdadeira explosão do mercado de cursos online. Em alguns casos, a impressão era de que o marketing e os modelos de lançamento de turmas eram mais importantes do que o próprio produto, o próprio curso, e foi ficando cada vez mais difícil distinguir propostas pedagógicas sólidas de promessas vazias bem embaladas. Mais recentemente, o surgimento da inteligência artificial adicionou uma nova camada ainda mais complexa a tudo isso. Então, ferramentas que explicam regras, corrigem frases e simulam diálogos começam a ocupar espaços antes exclusivos dos cursos. Mas será que isso significa o fim das escolas presenciais ou dos cursos online de inglês? Não, mas mostra que modelos engessados, sem curadoria, sem acompanhamento e sem uma metodologia sólida tendem a perder relevância. E aqui é importante deixar algo muito claro. Existem muitas escolas sérias, cursos consistentes e professores extremamente qualificados no Brasil. Porém, o que a história do ensino de inglês mostra é que só frequentar aulas nunca foi suficiente. A fluência só acontece quando existe uma conexão entre boa orientação, prática, constância e engajamento real do aluno. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu primeiro contato com o inglês foi na escola pública, como o da maioria dos brasileiros. Eu ia bem, eu tirava boas notas, então eu até achava que sabia inglês. Mas aí, quando eu entrei na faculdade de letras, veio um choque, que todas as aulas eram em inglês. As leituras, as discussões, as apresentações. Afinal, a gente não estava lá para aprender inglês. A gente estava lá para aprender a ensinar inglês. Então eu percebi que meu inglês estava muito abaixo dos meus colegas e muito abaixo do que era suficiente para acompanhar o curso. Eu precisava correr atrás e rápido. Comecei a estudar por conta própria, criei estratégias, falava sozinha em voz alta, vivia o inglês dentro e fora da sala de aula. E o resultado? Em poucos meses eu já estava no mesmo nível dos meus colegas. Mas o mais importante não foi isso, foi perceber como eu tinha aprendido. Não foi decorando mais regras, foi entendendo o inglês como uma habilidade que precisava ser treinada com contato constante, com estudo e com prática. Então, no fim, eu desenvolvi a minha própria metodologia, mesmo não tendo consciência disso na época. Aí, anos depois, já no doutorado, eu comecei a receber sempre a mesma pergunta: como você aprendeu inglês tão bem sem morar fora do Brasil? E foi tentando responder essa pergunta que nasceu esse canal, o English in Brazil. Então, quando a pandemia chegou e com ela todo aquele boom de cursos que eu já falei para vocês, eu já tinha mais de 500 mil seguidores só aqui no YouTube e todo mundo me cobrava para eu criar o meu próprio curso. Mas eu sabia que as pessoas esperavam muito de mim. E como eu já tinha estudado muito sobre isso, eu também me cobrava muito. E aí eu levei um tempo aí tentando encontrar a melhor forma de transformar o meu conhecimento não só em um curso para ganhar dinheiro, mas em um sistema que realmente funcionasse, que fosse prazeroso e que fizesse a diferença. Então, tanto o canal quanto depois o sistema de ensino e a escola nasceram dessa mistura. O que eu estudei na faculdade de letras e no doutorado em linguística com o que eu vivi como aluna, quando eu fiquei ali naquela necessidade de aprender inglês, e também com o que realmente funciona na prática e tem funcionado aí com os meus alunos. Então eu demorei muito para lançar o curso completo do English in Brazil, mas valeu a pena esperar cada minuto, porque hoje já são mais de 40 mil alunos que estudaram comigo e tiveram as suas vidas transformadas através da língua inglesa. Então, se você chegou até aqui achando que o problema sou eu, deixa eu te dizer uma coisa com muita clareza. Não falta capacidade. Conectar os pilares certos para construir uma base sólida do idioma dentro de você. Falta entender como aprender para nunca mais esquecer. Falta descobrir as suas lacunas para conseguir avançar de verdade. Falta parar de estudar inglês como matéria e começar a desenvolver o idioma como habilidade. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a fazer. Eu tenho um plano prontinho esperando você. Afinal, tudo que veio antes teve o seu valor, mas não dá mais para esperar 8 ou 10 anos para aprender a falar inglês. Você precisa de inglês agora, eu sei disso. Então, se você quer saber mais, é só tocar no link que a gente deixou aqui embaixo e eu espero de verdade te encontrar do lado de cá. Então, me conta o que você acha sobre o ensino de inglês no Brasil e a sua experiência aprendendo o idioma, porque eu vou ler todos os comentários e conta comigo aqui no YouTube, viu? Já são 13 anos de canal e eu continuo aqui publicando vídeos gratuitos toda semana e te ajudando a tornar o processo de aprender inglês mais fácil e prazeroso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Take care!